Hoje a TV Decorar vai mostrar o jeito de projetar de Sidônio Porto, um dos maiores nomes da arquitetura no Brasil. Tudo bom, Sidônio? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. São 55 anos de profissão, muitos projetos importantes aqui no Brasil e no exterior. Me conta um pouco sobre a sua carreira tão marcante na arquitetura aqui no país. Vamos lá. Há muitos anos atrás, eu vim para São Paulo, depois de me formar na Federal de Belo Horizonte, e isso foi em 1965. Você nem era nascido, né? Mas então, a gente teve a sorte de começar bem em São Paulo, ganhando alguns concursos, e tivemos a sorte de trabalhar também no início associado a um grande arquiteto, o Rocha Diniz, né? Mineiro também, e pudemos trabalhar juntos por em torno de 10 anos, e depois ele, um pouco bem mais velho que eu, ele resolveu parar e eu continuei com o meu escritório, né? Mas então, a gente teve um início, como eu disse, muito feliz, assim. A gente ganhou alguns concursos, né? Fazendo projetos, inclusive para a área financeira, bancos, né? Que estavam naquele momento, era um momento de milagre brasileiro, né? O chamado milagre brasileiro, e os bancos tiveram um crescimento enorme naquele período, e a gente começou fazendo muitos projetos para esses bancos, né? Vários bancos. Nós tínhamos cerca de 12 bancos como clientes, né? E era uma disputa entre eles para ter as agências mais bonitas, né? Eram agências grandes, obras grandes, no Brasil todo, né? Então tivemos essa boa oportunidade e, aliás, para sermos escolhidos para fazer esses projetos, havia concursos. Os bancos faziam concurso entre arquitetos, entre um grupo mais ou menos pequeno de arquitetos que faziam esse tipo de projeto. E a gente teve essa sorte de ganhar muitos concursos e fazer muitas agências de banco. Mas o primeiro grande projeto que a gente fez, quando eu vim para São Paulo, foi um projeto de urbanização da praia de Itamambuca, do lado de Ubatuba, e uma área maravilhosa, uma praia de 2 quilômetros, muitas ondas, que hoje é uma praia de surfista, né? E a gente fez um projeto de urbanização que ficou muito marcado na época pelo fato de ter algumas características urbanísticas muito interessantes. E depois a gente ganhou também um concurso para fazer um prédio na Avenida Paulista. Então Oscar Americano. Oscar Americano. E aí foi um começo assim bastante promissor que, de certa forma, abriu caminho para fazer tantas coisas durante esses 55 anos que você mencionou. Sidônio, mas você sempre gostou de desenhar, desde pequeno. O que te inspira? Pois é, a minha mãe adorava desenhar, tocava piano, e o meu pai, apesar de ser um cara de múltiplas atividades, era fazendeiro e músico também, adorava música. E isso me abasteceu muito de amor pela arte. E eu, então, adorava desenhar, né? Eu ficava desenhando cidade, desenhava a cidade onde eu nasci, as ruas, as praças, fazia edifícios que eu imaginava que seriam coisas viáveis de executar, né? Isso foi meu grande impulso, assim, para realmente fazer uma opção no futuro para arquitetura, né? Porque se eu era criança, tinha, sei lá, adolescente, 10, 12, 15 anos. Mas uma coisa que eu menciono sempre, o que te motivou mais? A gente, em Belo Horizonte, visitava a Pampulha, né? Projeto do Oscar Niemeyer. Eu conhecia a Pampulha desde bem pequeno e tal, e aquilo me trazia um sentimento assim muito forte de beleza, de estética, de espaço agradável, bonito, aqueles prédios, a igreja, o cassino, né? Era o cassino na época, hoje virou museu, né? A sala do baile, o clube, a gente frequentava o Yacht Club, que era o projeto dele também.
aquilo me deixava assim um pouco extasiado, né? Então, na primeira oportunidade, eu pude escolher esse tipo de atividade, né? Foram coisas que me inspiraram muito. Sidônio, são inúmeros projetos importantes, como eu já falei anteriormente. Tem algum projeto que é o mais marcante na sua carreira, na sua opinião? Olha, eu acho que pelo tamanho e pelo fato de ter sido um concurso enorme, né, com concorrentes excelentes, inclusive do exterior, eu poderia considerar que esse projeto da Petrobras, sede da Petrobras em Vitória, seria esse projeto, né? Foram mais de 200 Du- escritórios concorrendo para 200 este e poucos projeto. projetos inscritos que entregaram 187, né? E, e eu fiquei muito emocionado quando tive a notícia de que a gente ganhou, né? Era uma coisa realmente muito gratificante para nós. Agora, o olhar para o futuro sempre esteve presente em seus projetos e uma preocupação muito marcante é a sustentabilidade. Como você pensa um projeto, Sidônio? Bom, esse termo sustentabilidade é coisa já de uns 15 anos por aí, mas nós como arquitetos que procuramos sempre estudar, analisar o desenvolvimento dos projetos e tudo, a gente sempre, desde a faculdade, teve esse espírito de buscar a sustentabilidade. O nome não era nem usado e conhecido e não estava na moda, como ficou depois, né? Mas então, na verdade, todo projeto bem pensado, e bem concebido e bem desenvolvido, ele naturalmente é sustentável, né? Obviamente, cada época tem os seus conceitos e as suas possibilidades de sustentabilidade, né? Atualmente, nós temos essa possibilidade de extrapolarmos uma série de etapas que a gente não tinha como possibilidades no passado. Como, por exemplo, um prédio hoje, ele pode estar praticamente desplugado da estrutura urbana em termos de água, luz e energia, né, e esgoto, por exemplo, né? Você tem essa possibilidade. E a outra possibilidade é tornar o prédio o mais possível industrializado na sua execução. Isso gera uma série de economias no desenvolvimento do projeto, gera segurança por parte de quem está trabalhando. Por quê? E gera também organização de canteiro de obra e uma série de aspectos na economia, enfim. Por quê? Porque a gente considera o ideal que o terreno a ser construído ele seja apenas um canteiro de montagem, uma área de montagem. Como o meu exemplo que eu sempre dei é a indústria automobilística. A fábrica é uma área de montagem. Os fornecedores, a rigor, são todos de fora desse contexto da fábrica. E a fábrica compra esses equipamentos que vão compor o carro no futuro, naquele momento, depois daquele momento, né, da partida. Então, a arquitetura, a construção deveria ser pensada também, a meu ver, dessa forma. Ou seja, você compra, encomenda os componentes. Por exemplo, um hotel hoje, você pode fazer uma estrutura pré-fabricada no canteiro de obra, né? Você traz aquilo de fora, pronta, ela vem, é montada no canteiro de obras e depois as paredes podem ser todas pré-fabricadas, você vem só com guindaste e monta aquilo. E, por exemplo, os banheiros, a parte molhada, vamos dizer, da obra, com tubulações e tudo, você pode trazer aquilo pronto também de um fornecedor. Aquilo é encaixado. Cozinhas e tudo também, você pode praticamente fazer a obra quase toda fora. Claro, você tem a montagem, tem uma série de coisas que você faz em loco. Otimiza o tempo
e também tem mais Exatamente. tecnologia. Exatamente, porque aí você pega pessoas ou indústrias ou grupos especializados naqueles itens e já traz aquilo tudo pronto e monta na obra. É como a indústria automobilística, é exatamente o mesmo procedimento. Sidônio, você se considera um generalista, faz todos os tipos de projeto. Tanto que atualmente está num projeto bem especial em Brasília. Me conta sobre ele. Essa coisa de ser generalista, eu acho que para mim sempre foi muito importante, porque a gente gosta de desafios, né? E fazer a mesma coisa o tempo todo não chega a ser um negócio desafiador, e motivador, interessante e tal. Então a gente sempre ficou aberto a trabalhar em várias áreas de projetos, né? Entre eles está essa questão do paisagismo. Praticamente todo projeto nosso sai com um projeto de paisagismo e trabalha conosco, né, sócia do escritório, a arquiteta Lúcia Porto, que ela é especialista em paisagismo, né? E a gente participou há 3 anos atrás de um concurso nacional que a gente teve a sorte de ganhar. Eram 65 concorrentes e a gente ganhou para fazer um grande parque lá em Brasília, em Águas Claras, que é anexa a Brasília, né, onde vai o metrô passa por Águas Claras e passa inclusive no meio desse parque, né? E a gente, agora que estamos entregando o projeto, porque demorou bastante para desenvolver, e esperamos que ele seja executado na sequência, né? Sidônio, você ao longo da entrevista falou várias vezes uma coisa que me chamou a atenção, sorte ao ganhar o projeto. Eu acho que não é tanta sorte assim, é muito talento. Mas o que é sorte para você? Olha, sorte é exatamente você estar disponível na época, né? Com toda aquela vontade que, apesar até do tempo já de trabalho e tudo, a gente ainda hoje tem esse entusiasmo de enfrentar algum desafio, né? Então, eu acho que sorte é isso, estar com essa disponibilidade, com essa vontade e, vamos dizer, sorte de acertar no uso de uma concepção adequada para aquela finalidade. Então, eu acho que isso é uma sorte. A questão de competência, talento, tudo, eu acho que isso tem que existir entre todos os profissionais. E eu acho que, de modo geral, quem entra em concursos tem essa qualidade enfim, essa capacidade de trabalho, de concepção e tudo. Mas eu chamo de sorte exatamente isso. É você ter aquela luz para chegar numa solução adequada que é reconhecida na sequência. Na nossa última conversa na revista Decorar, você me contou que gostaria de fazer um projeto que nunca fez e esse projeto seria uma cidade inteira. Como seria essa cidade? Então, a gente falou alguns momentos atrás sobre sustentabilidade, né? E eu parei na industrialização da construção. Mas então, na sequência, eu gostaria de participar de uma equipe, porque uma cidade você não faz sozinho, né? O Lúcio Costa, por exemplo, fez um risco muito bonito do plano diretor de Brasília e depois equipes e mais equipes desenvolveram aquele projeto e Brasília está lá hoje. Então, um trabalho nesse nível, nessa escala, eu acho que tem que ser mesmo um trabalho de várias mãos, né? Então, eu gostaria de estar numa equipe onde eu tivesse a oportunidade de estar com eles lá, fazendo uma cidade que a gente poderia chamar de uma cidade sustentável, uma cidade para os dias de hoje. Então, ela teria todas aquelas características de uma cidade feita com uma urbanização que apresente a qualidade para o bem viver dos nossos dias. Ou seja, teria que ser uma cidade, fatalmente, uma cidade mais adensada, para ser uma cidade fisicamente menor, não essas cidades enormes, essas metrópoles, que são verdadeiras
metástases, né, urbanas, onde você perde a característica da cidade, dos bairros, aquela cultura que veio vindo ao longo dos anos, né? Então, vamos dizer assim, a cidade de hoje, sustentável, teria que ser fatalmente uma cidade fisicamente menor, dentro de uma geografia agradável e boa, que trouxesse um clima legal, né? Próximas a áreas, a lagos ou ao mar, próxima ao mar, né? Com bons acessos e com uma estrutura urbana que permitisse às pessoas caminharem, andar de bicicleta, de carro também, ou de uma condução pública, né? Um meio público, aí, metrô, ou trem, o que seja, mesmo ônibus também, por que não? De maneira confortável e segura, e que desse ao habitante aquele prazer de viver. Sidônio, uma pergunta que você gostaria de responder, mas que nunca ninguém te fez. Olha, por exemplo, né, essa questão de bem viver, de viver de uma maneira saudável, agradável e, sei lá, entre aspas, feliz, né? Além da profissão, eu sempre gostei muito de praticar esportes, né? Então ninguém nunca me perguntou, e aí, você, o que você acha de praticar esporte, sobretudo agora que o pessoal está falando em se movimentar fisicamente, sair enfim, dessa pouca movimentação física, tudo, né? Ninguém nunca me fez essa pergunta, mas então se você quiser Mas fazer... jogar aquela partida de tênis já te chamaram, com certeza. Ah, com certeza. Né? Então eu adoro jogar tênis, faço isso desde sempre, sei lá. Apesar de que, né, o tempo vai passando, você começa a não ter aquela energia que você tinha quando você tinha aí 20, 25, 30 anos. Mas eu ainda adoro jogar tênis e quero continuar jogando até onde for possível. Ai, vai ser muitos e muitos anos ainda. Ah, sim. Sidônio, obrigada pela entrevista. Eu adorei o bate-papo. Sucesso sempre para você. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês e eu desejo também todo sucesso para vocês.